Então, o que é o ancião? Ou presbítero? O ancião é uma pessoa madura, pessoa de cabelo branco. Tem algumas recomendações dos judeus para dizer, o que é o ancião? O ancião é o quê? Um cara que tem uma barba bem preenchida. Não poderia ser ancião. Não tem essa barba toda cheia. Se eu deixar crescer, não vai ser aquela barba. Meu pai tem. Meu pai, eu não sei como minha mãe casou com meu pai, porque meu pai, na época que ela conheceu ele, tinha uma barba aqui embaixo, assim, toda cheia, toda... Você vê meu pai distribuindo folhetos na Olimpíada de Munique, de 1972, uma barbona, assim, daquela... Bem, era assim, o povo de Israel era assim. Você queria ser homem não tinha barba, não tinha barba. Não podia não ter barba. Então, o ancião era a pessoa que tinha barba, cabelo branco. E o povo de Israel sempre foi governado por anciãos. Sempre, desde o início. Começa lá com a família de Abraão, Isaac e Jacó. Eles foram governados pelo velhinho mesmo. Era o velhinho que era aquele que governava tudo aquilo que acontecia. E aí começaram a surgir muitos velhinhos. Tinha muita gente de barba e cabelo branco. Você fala, opa, não pode ser assim, então vamos pegar só os velhinhos mor. Vamos pegar aqueles que são os líderes da família. Então, por exemplo, no caso da nossa família, meu pai é um Jansen, ele tem 3 homens. Então esses 3 homens não iam apitar nada. Eu, Daniel, meu irmão, e o Jonathan, nós 3 não seríamos ancião. Meu pai é que seria um ancião. Então, nós pegávamos os líderes dos grupos familiares. Depois, começou a ter muito líder de grupo familiar. Olha, se você começa a ter muito velhinho mandando, não dá. Não dá, isso aí vai virar bagunça. Então, eles começaram a selecionar 70 anciãos. Então, em Israel, quando a nação já estava mais estabelecida, ela era governada por 70 anciãos. 70 velhinhos que governavam Israel. Então, Deus ia falar com alguém. Com quem ele ia falar? Com os anciãos? Ia ter que tomar alguma decisão em Israel. Nós vamos para a guerra ou não vamos? Quem ia tomar a decisão? Os 70 velhinhos de Israel. 70 anciãos de Israel iam sentar, se reunir e tomar a decisão. Então, Deus, quando surge a igreja, ele usa o mesmo termo. Paulo, ele saiu estabelecendo anciãos nas igrejas que ele plantava. E para o judeu, isso era muito claro o que significava. Para o judeu, se ele ia estabelecer um pastor na igreja, estava lá estabelecendo uma nova comunidade em Colossos, uma nova comunidade em Éfeso. Quem vai ser o líder da igreja? Vai ser quem é o velhinho aqui da igreja? A pessoa madura. Esse que vai liderar a igreja. Então nós temos 4 itens aqui importantes com relação ao ancião. Primeiro, ele não era recém-convertido. É lógico, na vida cristã não é igual na vida agora normal, nossa, biológica, porque nós podemos ter pessoas que aos 80 anos de idade eles se tornam cristãs. Então elas podem talvez não ter uma maturidade na vida cristã ainda. Então nas escrituras geralmente se refere também à maturidade espiritual. Tanto é que Paulo diz para Timóteo que não devem ser pessoas neófitas, não devem ser recém-convertidos. O ancião não deve ser um recém-convertido. Segundo, deve ser homens. Homens, sempre foi homem. No Antigo Testamento, os anciãos eram homens. E eu sempre repito isso, mas parece tão óbvio isso, né? Porque Deus, o que ele faz? Quando ele tem uma família, ele precisa estabelecer um líder. Ele diz, o homem deve ser. É normal, você tem 2 pessoas, precisa adotar algum critério para quem vai liderar. Qual é o critério que Deus escolhe? Eu queria primeiro o homem. Pronto, esse é o critério de Deus. Eu queria primeiro o homem, depois a mulher, então o homem vai liderar. Se Deus estabelece nos núcleos
familiares, o homem como líder, eu não consigo imaginar que numa reunião de núcleos familiares ele vai colocar uma mulher para liderar. Isso não faz sentido. Por isso que nas Escrituras nós vemos os homens liderando também. Então é homem, sempre foi homem. Se Deus quisesse, se Jesus quisesse acabar com a estrutura patriarcal machista do Antigo Testamento, ele, quando escolheu os 12 apóstolos, ele escolheu lá mulheres, ele não escolheu mulheres. E ele escolheu, na verdade, exatamente 12 para reproduzir a comunidade de Israel do Antigo Testamento, que tinha 12 tribos. Então, Deus escolheu homens. Terceiro, nós vemos vários anciãos. Assim como Israel tinha vários anciãos, na igreja também tinha vários anciãos. Não tinha um só. 4. No Novo Testamento, a palavra de longe mais usada para se referir ao líder da igreja é ancião, não é pastor. Talvez hoje é que nós conheçamos mais como pastor. Mas os líderes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, eram muito mais conhecidos como anciãos que por pastor, que talvez seja a palavra mais disseminada, pelo menos aqui em nossa cultura. Talvez ancião fosse uma palavra um pouco mais forte, mais adequada, porque se refere à maturidade da pessoa. Isso talvez iria evitar muitas coisas que acontecem nos dias de hoje, que uma pessoa simplesmente por falar bem e logo entrar na igreja, ela já assume o pastorado, mas ela não é uma pessoa madura na fé.